Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo. Hoje é 21 de setembro. Então, qual é a minha mensagem para essa data? É que necessitamos de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Tá certo? Uma anistia ampla, geral e irrestrita. Isso precisa ser divulgado no Brasil inteiro para que alcancemos essa anistia ampla, geral e irrestrita. Agora, no dia a dia, o pessoal da esquerda xingar, chamar um de nazista, chamar o outro de fascista e o outro é comunista. O que é cada coisa dessas? Vamos simplificar de forma fácil. Assim, era bom que esse vídeo fosse compartilhado para todo mundo, para os amigos e para os inimigos. Compartilhe para todo mundo esse vídeo, porque o foco é anistia geral, ampla e irrestrita. Pois bem, aí o que é a história do comunismo? O que é a história do comunismo? O comunismo foi do Karl Marx, e que o foco principal era as lutas de classe. Era o foco principal. Eram as lutas de classe. Então, esse é o foco da história do comunismo. Muito bem. E aí vamos agora para o nazismo. O que é nazismo? O que é isso? O nazismo era uma coisa lá da Alemanha que eles inventaram que eles teriam uma classe superior. Era uma raça superior, uma raça branca. Esse é o nazismo lá da Alemanha de Hitler. Muito bem. Então vamos agora para o fascismo, que a gente vem falar fascismo. E o que é fascismo? Fascismo é uma junção de várias ideologias com uma corrupção endêmica. Quer dizer, o fascismo junta tudo de ruim em várias ideologias com uma corrupção endêmica. Muito bem. E o que é o capitalismo? O capitalismo funciona para... Nós temos os municípios, os estados e a União. O capitalismo é para uma união, um estado lá pequeno e as cidades grandes. O que quer dizer isso? É onde cada município, cada empresário, cada trabalhador é que vai gerar empregos. Então você terá grandes municípios e lá Brasília é pequena, não vai ficar dominando todo o dinheiro do país. Como é esse risco que nós temos visto falar aí agora dessa reforma tributária, o capitalismo. Então voltamos ao foco do vídeo que é a anistia ampla, geral e restrita. Precisamos compartilhar e divulgar esse assunto que é muito importante.
Outra coisa, no meio dessa história de comunismo, de nazismo, de fascismo, tem também o Antifa, que é uma briga entre eles e que quem está por trás dessa história é o George Soros. Esse é o cabeça da história, com essa história do Antifa. Quem está financiando tudo por trás é o George Soros. E aí, para concluir, a anistia ampla, geral e restrita, para o ano será o ano 2026, e os espíritos dizem que o Bolsonaro será um vencedor. Essa é a palavra de Bezerra de Menezes. Bolsonaro, dito pelos espíritos, ele será um vencedor. Tudo isso que está acontecendo com ele, esse sofrimento todo, mas Bolsonaro será o vencedor. Então, nós estamos em 2025, precisamos agora da anistia ampla, geral e restrita em todo o Brasil. Eu estou falando aqui da cidade de Alagoinhas, Bahia. Quem está falando aqui é Picolé. Um bom dia, boa tarde, boa noite e compartilhe esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo. Hoje é 21 de setembro. Então, qual é a minha mensagem para essa data? É que necessitamos de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Tá certo? Uma anistia ampla, geral e irrestrita. Isso precisa ser divulgado no Brasil inteiro para que alcancemos essa anistia ampla, geral e irrestrita. Agora, no dia a dia, o pessoal da esquerda xingar, chamar um de nazista, chamar o outro de fascista e o outro é comunista. O que é cada coisa dessas? Vamos simplificar de forma fácil. Assim, era bom que esse vídeo fosse compartilhado para todo mundo, para os amigos e para os inimigos. Compartilhe para todo mundo esse vídeo, porque o foco é anistia geral, ampla e irrestrita. Pois bem, aí o que é a história do comunismo? O que é a história do comunismo? O comunismo foi do Karl Marx e que o foco principal era as lutas de classe. Era o foco principal. Eram as lutas de classe. Então, esse é o foco da história do comunismo. Muito bem. E aí vamos agora para o nazismo. O que é nazismo? O que é isso? O nazismo era uma coisa lá da Alemanha que eles inventaram que eles teriam uma classe superior. Era uma raça superior, uma raça branca. Esse é o nazismo lá da Alemanha de Hitler. Muito bem. Então vamos agora para o fascismo, que a gente veio falar fascismo. E o que é fascismo? Fascismo
é uma junção de várias ideologias com uma corrupção endêmica. Quer dizer, o fascismo junta tudo de ruim, em várias ideologias com uma corrupção endêmica. Muito bem. E o que é o capitalismo? O capitalismo funciona para... Nós temos os municípios, os estados e a União. O capitalismo é para uma união, um estado lá pequeno e as cidades grandes. O que quer dizer isso? É onde cada município, cada empresário, cada trabalhador é que vai gerar empregos. Então você terá grandes municípios e lá Brasília é pequena, não vai ficar dominando todo o dinheiro do país. Como é esse risco que nós temos visto falar aí agora dessa reforma tributária, o capitalismo. Então voltamos ao foco do vídeo que é a anistia ampla, geral e restrita. Precisamos compartilhar e divulgar esse assunto que é muito importante. Outra coisa, no meio dessa história de comunismo, de nazismo, de fascismo, tem também o Antifa, que é uma briga entre eles e que quem está por trás dessa história é o George Soros. Esse é o cabeça da história, com essa história do Antifa. Quem está financiando tudo por trás é o George Soros. E aí, para concluir, a anistia ampla, geral e restrita, para o ano será o ano 2026, e os espíritos dizem que o Bolsonaro será um vencedor. Essa é a palavra de Bezerra de Menezes. Bolsonaro, dito pelos espíritos, ele será um vencedor. Tudo isso que está acontecendo com ele, esse sofrimento todo, mas Bolsonaro será o vencedor. Então, nós estamos em 2025, precisamos agora da anistia ampla, geral e restrita em todo o Brasil. Eu estou falando aqui da cidade de Alagoinhas, Bahia. Quem está falando aqui é Picolé. Um bom dia, boa tarde, boa noite e compartilhe esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo. Hoje é 21 de setembro. Então, qual é a minha mensagem para essa data? É que necessitamos de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Tá certo? Uma anistia ampla, geral e irrestrita. Isso precisa ser divulgado no Brasil inteiro, para que alcancemos essa anistia ampla, geral e irrestrita. Agora, no dia a dia, o pessoal vê o pessoal da esquerda xingar, chamar um de nazista, chamar o outro de
fascista e o outro é comunista. O que é cada coisa dessas? Vamos simplificar de forma fácil. Assim, era bom que esse vídeo fosse compartilhado para todo mundo, para os amigos e para os inimigos. Compartilhe para todo mundo esse vídeo, porque o foco é anistia geral, ampla e irrestrita. Pois bem, aí o que é a história do comunismo? O que é a história do comunismo? O comunismo foi do Karl Marx e que o foco principal era as lutas de classe. Era o foco principal. Eram as lutas de classe. Então esse é o foco da história do comunismo. Muito bem. E aí vamos agora para o nazismo. O que é nazismo? O que é isso? O nazismo era uma coisa lá da Alemanha que eles inventaram que eles teriam uma classe superior. Era uma raça superior, uma raça branca. Esse é o nazismo lá da Alemanha de Hitler. Muito bem. Então vamos agora para o fascismo, que a gente veio falar fascismo, fascismo, fascismo. E o que é fascismo? Fascismo é uma junção de várias ideologias com uma corrupção endêmica. Quer dizer, o fascismo junta tudo de ruim em várias ideologias com uma corrupção endêmica. Muito bem. E o que é o capitalismo? O capitalismo funciona para... Nós temos os municípios, os estados e a União. O capitalismo é para uma união, um estado lá pequeno e as cidades grandes. O que quer dizer isso? É onde cada município, cada empresário, cada trabalhador é que vai gerar empregos. Então você terá grandes municípios e lá Brasília é pequena, não vai ficar dominando todo o dinheiro do país. Como é esse risco que nós temos visto falar aí agora dessa reforma tributária, o capitalismo. Então voltamos ao foco do vídeo que é a anistia ampla, geral e restrita. Precisamos compartilhar e divulgar esse assunto que é muito importante. Outra coisa, no meio dessa história de comunismo, de nazismo, de fascismo, tem também o Antifa, que é uma briga entre eles e que quem está por trás dessa história é o George Soros. Esse é o cabeça da história, com essa história do Antifa. Quem está financiando tudo por trás é o George Soros. E aí, para concluir, a anistia ampla, geral e restrita, para o ano será o ano 2026, e os espíritos dizem que o Bolsonaro será um vencedor. Essa é
a palavra de Bezerra de Menezes. Bolsonaro, dito pelos espíritos, ele será um vencedor. Tudo isso que está acontecendo com ele, esse sofrimento todo, mas Bolsonaro será o vencedor. Então, nós estamos em 2025, precisamos agora da anistia ampla, geral e restrita em todo o Brasil. Eu estou falando aqui da cidade de Alagoinhas, Bahia. Quem está falando aqui é Picolé. Um bom dia, boa tarde, boa noite e compartilhe esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo. Hoje é 21 de setembro. Então, qual é a minha mensagem para essa data? É que necessitamos de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Tá certo? Uma anistia ampla, geral e irrestrita. Isso precisa ser divulgado no Brasil inteiro para que alcancemos essa anistia ampla, geral e irrestrita. Agora, no dia a dia, o pessoal vê o pessoal da esquerda xingar, chamar um de nazista, chamar o outro de fascista e o outro é comunista. O que é cada coisa dessas? Vamos simplificar de forma fácil. Assim, era bom que esse vídeo fosse compartilhado para todo mundo, para os amigos e para os inimigos. Compartilhe para todo mundo esse vídeo, porque o foco é anistia geral, ampla e irrestrita. Pois bem, aí o que é a história do comunismo? O que é a história do comunismo? O comunismo foi do Karl Marx e que o foco principal era as lutas de classe. Era o foco principal. Eram as lutas de classe. Então, esse é o foco da história do comunismo. Muito bem. E aí vamos agora para o nazismo. O que é nazismo? O que é isso? O nazismo era uma coisa lá da Alemanha que eles inventaram que eles teriam uma classe superior. Era uma raça superior, uma raça branca. Esse é o nazismo lá da Alemanha de Hitler. Muito bem. Então vamos agora para o fascismo, que a gente vai falar fascismo. E o que é fascismo? Fascismo é uma junção de várias ideologias com uma corrupção endêmica. Quer dizer, o fascismo junta tudo de ruim em várias ideologias com uma corrupção endêmica. Muito bem. E o que é o capitalismo? O capitalismo funciona para... Nós temos os municípios, os estados e a União. O capitalismo é para uma união, um estado lá pequeno e as cidades grandes. O que quer dizer isso? É onde cada município,
cada empresário, cada trabalhador, é que vai gerar empregos. Então você terá grandes municípios e lá Brasília é pequena, não vai ficar dominando todo o dinheiro do país. Como é esse risco que nós temos visto falar aí agora dessa reforma tributária, o capitalismo. Então voltamos ao foco do vídeo que é a anistia ampla, geral e restrita. Precisamos compartilhar e divulgar esse assunto que é muito importante. Outra coisa, no meio dessa história de comunismo, de nazismo, de fascismo, tem também o Antifa, que é uma briga entre eles e que quem está por trás dessa história é o George Soros. Esse é o cabeça da história, com essa história do Antifa. Quem está financiando tudo por trás é o George Soros. E aí, para concluir, a anistia ampla, geral e restrita, para o ano será o ano 2026, e os espíritos dizem que o Bolsonaro será um vencedor. Essa é a palavra de Bezerra de Menezes. Bolsonaro, dito pelos espíritos, ele será um vencedor. Tudo isso que está acontecendo com ele, esse sofrimento todo, mas Bolsonaro será o vencedor. Então, nós estamos em 2025, precisamos agora da anistia ampla, geral e restrita em todo o Brasil. Eu estou falando aqui da cidade de Alagoinhas, Bahia. Quem está falando aqui é Picolé. Um bom dia, boa tarde, boa noite e compartilhe esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo. Hoje é 21 de setembro. Então, qual é a minha mensagem para essa data? É que necessitamos de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Tá certo? Uma anistia ampla, geral e irrestrita. Isso precisa ser divulgado no Brasil inteiro para que alcancemos essa anistia ampla, geral e irrestrita. Agora, no dia a dia, o pessoal vê o pessoal da esquerda xingar, chamar um de nazista, chamar o outro de fascista e o outro é comunista. O que é cada coisa dessas? Vamos simplificar de forma fácil. Assim, era bom que esse vídeo fosse compartilhado para todo mundo, para os amigos e para os inimigos. Compartilhe para todo mundo esse vídeo, porque o foco é anistia geral, ampla e irrestrita. Pois bem, aí o que é a história do comunismo? O que é a história do comunismo? O comunismo foi do Karl Marx, e que o foco principal era as lutas de classe. Era o foco principal. Eram as lutas de classe. Então, esse é o foco
da história do comunismo. Muito bem. E aí vamos agora para o nazismo. O que é nazismo? O que é isso? O nazismo era uma coisa lá da Alemanha que eles inventaram que eles teriam uma classe superior. Era uma raça superior, uma raça branca. Esse é o nazismo lá da Alemanha de Hitler. Muito bem. Então vamos agora para o fascismo, que a gente vê falar fascismo, fascismo, fascismo. E o que é fascismo? Fascismo é uma junção de várias ideologias com uma corrupção endêmica. Quer dizer, o fascismo junta tudo de ruim, em várias ideologias com uma corrupção endêmica. Muito bem. E o que é o capitalismo? O capitalismo funciona para... Nós temos os municípios, os estados e a União. O capitalismo é para uma união, um estado lá pequeno e as cidades grandes. O que quer dizer isso? É onde cada município, cada empresário, cada trabalhador é que vai gerar empregos. Então você terá grandes municípios e lá Brasília é pequena, não vai ficar dominando todo o dinheiro do país. Como é esse risco que nós temos visto falar aí agora dessa reforma tributária, o capitalismo. Então voltamos ao foco do vídeo que é a anistia ampla, geral e restrita. Precisamos compartilhar e divulgar esse assunto que é muito importante. Outra coisa, no meio dessa história de comunismo, de nazismo, de fascismo, tem também o Antifa, que é uma briga entre eles e que quem está por trás dessa história é o George Soros. Esse é o cabeça da história. Com essa história do Antifa. Quem está financiando tudo por trás é o George Soros. E aí, para concluir, a anistia ampla, geral e restrita, para o ano será o ano 2026, e os espíritos dizem que o Bolsonaro será um vencedor. Essa é a palavra de Bezerra de Menezes. Bolsonaro, dito pelos espíritos, ele será um vencedor. Tudo isso que está acontecendo com ele, esse sofrimento todo, mas Bolsonaro será o vencedor. Então, nós estamos em 2025, precisamos agora da anistia ampla, geral e restrita em todo o Brasil. Eu estou falando aqui da cidade de Alagoinhas, Bahia. Quem está falando aqui é Picolé. Um bom dia, boa tarde, boa noite e compartilhe esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo. Hoje é 21 de setembro. Então,
qual é a minha mensagem para essa data? É que necessitamos de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Tá certo? Uma anistia ampla, geral e irrestrita. Isso precisa ser divulgado no Brasil inteiro para que alcancemos essa anistia ampla, geral e irrestrita. Agora, no dia a dia, o pessoal vê o pessoal da esquerda xingar, chamar um de nazista, chamar o outro de fascista e o outro é comunista. O que é cada coisa dessas? Vamos simplificar de forma fácil. Assim, era bom que esse vídeo fosse compartilhado para todo mundo, para os amigos e para os inimigos. Compartilhe para todo mundo esse vídeo, porque o foco é anistia geral, ampla e irrestrita. Pois bem, aí o que é a história do comunismo? O que é a história do comunismo? O comunismo foi do Karl Marx e que o foco principal era as lutas de classe. Era o foco principal. Eram as lutas de classe. Então, esse é o foco da história do comunismo. Muito bem. E aí vamos agora para o nazismo. O que é nazismo? O que é isso? O nazismo era uma coisa lá da Alemanha que eles inventaram que eles teriam uma classe superior. Era uma raça superior, uma raça branca. Esse é o nazismo lá da Alemanha de Hitler. Muito bem. Então vamos agora para o fascismo, que a gente veio falar fascismo, fascismo, fascismo. E o que é fascismo? Fascismo é uma junção de várias ideologias com uma corrupção endêmica. Quer dizer, o fascismo junta tudo de ruim, em várias ideologias com uma corrupção endêmica. Muito bem. E o que é o capitalismo? O capitalismo funciona para... Nós temos os municípios, os estados e a União. O capitalismo é para uma união, um estado lá pequeno e as cidades grandes. O que quer dizer isso? É onde cada município, cada empresário, cada trabalhador é que vai gerar empregos. Então você terá grandes municípios e lá Brasília é pequena, não vai ficar dominando todo o dinheiro do país. Como é esse risco que nós temos visto falar aí agora dessa reforma tributária, o capitalismo. Então voltamos ao foco do vídeo que é a anistia ampla, geral e restrita. Precisamos compartilhar e divulgar esse assunto que é muito importante. Outra coisa, no meio dessa história de comunismo, de nazismo, de fascismo, tem também o Antifa, que é uma briga entre eles
e que quem está por trás dessa história é o George Soros. Esse é o cabeça da história, com essa história do Antifa. Quem está financiando tudo por trás é o George Soros. E aí, para concluir, a anistia ampla, geral e restrita, para o ano será o ano 2026, e os espíritos dizem que o Bolsonaro será um vencedor. Essa é a palavra de Bezerra de Menezes. Bolsonaro, dito pelos espíritos, ele será um vencedor. Tudo isso que está acontecendo com ele, esse sofrimento todo, mas Bolsonaro será o vencedor. Então, nós estamos em 2025, precisamos agora da anistia ampla, geral e restrita em todo o Brasil. Eu estou falando aqui da cidade de Alagoinhas, Bahia. Quem está falando aqui é Picolé. Um bom dia, boa tarde, boa noite e compartilhe esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo. Hoje é 21 de setembro. Então, qual é a minha mensagem para essa data? É que necessitamos de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Tá certo? Uma anistia ampla, geral e irrestrita. Isso precisa ser divulgado no Brasil inteiro para que alcancemos essa anistia ampla, geral e irrestrita. Agora, no dia a dia, o pessoal da esquerda xingar, chamar um de nazista, chamar o outro de fascista e o outro é comunista. O que é cada coisa dessas? Vamos simplificar de forma fácil. Assim, era bom que esse vídeo fosse compartilhado para todo mundo, para os amigos e para os inimigos. Compartilhe para todo mundo esse vídeo, porque o foco é anistia geral, ampla e irrestrita. Pois bem, aí o que é a história do comunismo? O que é a história do comunismo? O comunismo foi do Karl Marx, e que o foco principal era as lutas de classe. Era o foco principal. Eram as lutas de classe. Então, esse é o foco da história do comunismo. Muito bem. E aí vamos agora para o nazismo. O que é nazismo? O que é isso? O nazismo era uma coisa lá da Alemanha que eles inventaram que eles teriam uma classe superior. Era uma raça superior, uma raça branca. Esse é o nazismo lá da Alemanha de Hitler. Muito bem. Então vamos agora para o fascismo, que a gente vê falar fascismo. E o que é fascismo? Fascismo é uma junção de várias ideologias com uma corrupção
endêmica. Quer dizer, o fascismo junta tudo de ruim, em várias ideologias, com uma corrupção endêmica. Muito bem. E o que é o capitalismo? O capitalismo funciona para... Nós temos os municípios, os estados e a União. O capitalismo é para uma união, um estado lá pequeno e as cidades grandes. O que quer dizer isso? É onde cada município, cada empresário, cada trabalhador é que vai gerar empregos. Então você terá grandes municípios e lá Brasília é pequena, não vai ficar dominando todo o dinheiro do país. Como é esse risco que nós temos visto falar aí agora dessa reforma tributária, o capitalismo. Então voltamos ao foco do vídeo que é a anistia ampla, geral e restrita. Precisamos compartilhar e divulgar esse assunto que é muito importante. Outra coisa, no meio dessa história de comunismo, de nazismo, de fascismo, tem também o Antifa, que é uma briga entre eles e que quem está por trás dessa história é o George Soros. Esse é o cabeça da história. Com essa história do Antifa. Quem está financiando tudo por trás é o George Soros. E aí, para concluir, a anistia ampla, geral e restrita, para o ano será o ano 2026, e os espíritos dizem que o Bolsonaro será um vencedor. Essa é a palavra de Bezerra de Menezes. Bolsonaro, dito pelos espíritos, ele será um vencedor. Tudo isso que está acontecendo com ele, esse sofrimento todo, mas Bolsonaro será o vencedor. Então, nós estamos em 2025, precisamos agora da anistia ampla, geral e restrita em todo o Brasil. Eu estou falando aqui da cidade de Alagoinhas, Bahia. Quem está falando aqui é Picolé. Um bom dia, boa tarde, boa noite e compartilhe esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo. Hoje é 21 de setembro. Então, qual é a minha mensagem para essa data? É que necessitamos de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Tá certo? Uma anistia ampla, geral e irrestrita. Isso precisa ser divulgado no Brasil inteiro, para que alcancemos essa anistia ampla, geral e irrestrita. Agora, no dia a dia, o pessoal vê o pessoal da esquerda xingar, chamar um de nazista, chamar o outro de fascista e o outro é comunista. O que é cada coisa dessas? Vamos simplificar de forma fácil. Assim,
era bom que esse vídeo fosse compartilhado para todo mundo, para os amigos e para os inimigos. Compartilhe para todo mundo esse vídeo, porque o foco é anistia geral, ampla e irrestrita. Pois bem, aí o que é a história do comunismo? O que é a história do comunismo? O comunismo foi do Karl Marx, e que o foco principal era as lutas de classe. Era o foco principal. Eram as lutas de classe. Então, esse é o foco da história do comunismo. Muito bem. E aí vamos agora para o nazismo. O que é nazismo? O que é isso? O nazismo era uma coisa lá da Alemanha que eles inventaram que eles teriam uma classe superior. Era uma raça superior, uma raça branca. Esse é o nazismo lá da Alemanha de Hitler. Muito bem. Então vamos agora para o fascismo, que a gente veio falar fascismo, fascismo, fascismo. E o que é fascismo? Fascismo é uma junção de várias ideologias com uma corrupção endêmica. Quer dizer, o fascismo junta tudo de ruim, em várias ideologias com uma corrupção endêmica. Muito bem. E o que é o capitalismo? O capitalismo funciona para... Nós temos os municípios, os estados e a União. O capitalismo é para uma união, um estado lá pequeno e as cidades grandes. O que quer dizer isso? É onde cada município, cada empresário, cada trabalhador é que vai gerar empregos. Então você terá grandes municípios e lá Brasília é pequena, não vai ficar dominando todo o dinheiro do país. Como é esse risco que nós temos visto falar aí agora dessa reforma tributária, o capitalismo. Então voltamos ao foco do vídeo que é a anistia ampla, geral e restrita. Precisamos compartilhar e divulgar esse assunto que é muito importante. Outra coisa, no meio dessa história de comunismo, de nazismo, de fascismo, tem também o Antifa, que é uma briga entre eles e que quem está por trás dessa história é o George Soros. Esse é o cabeça da história, com essa história do Antifa. Quem está financiando tudo por trás é o George Soros. E aí, para concluir, a anistia ampla, geral e restrita, para o ano será o ano 2026, e os espíritos dizem que o Bolsonaro será um vencedor. Essa é a palavra de Bezerra de Menezes. Bolsonaro, dito pelos espíritos, ele será um vencedor,
tudo isso que está acontecendo com ele, esse sofrimento todo, mas Bolsonaro será o vencedor. Então, nós estamos em 2025, precisamos agora da anistia ampla, geral e restrita em todo o Brasil. Eu estou falando aqui da cidade de Alagoinhas, Bahia. Quem está falando aqui é Picolé. Um bom dia, boa tarde, boa noite e compartilhe esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo. Hoje é 21 de setembro. Então, qual é a minha mensagem para essa data? É que necessitamos de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Tá certo? Uma anistia ampla, geral e irrestrita. Isso precisa ser divulgado no Brasil inteiro para que alcancemos essa anistia ampla, geral e irrestrita. Agora, no dia a dia, o pessoal vê o pessoal da esquerda xingar, chamar um de nazista, chamar o outro de fascista e o outro é comunista. O que é cada coisa dessas? Vamos simplificar de forma fácil. Assim, era bom que esse vídeo fosse compartilhado para todo mundo, para os amigos e para os inimigos. Compartilhe para todo mundo esse vídeo, porque o foco é anistia geral, ampla e irrestrita. Pois bem, aí o que é a história do comunismo? O que é a história do comunismo? O comunismo foi do Karl Marx e que o foco principal era as lutas de classe. Era o foco principal. Eram as lutas de classe. Então, esse é o foco da história do comunismo. Muito bem. E aí vamos agora para o nazismo. O que é nazismo? O que é isso? O nazismo era uma coisa lá da Alemanha que eles inventaram que eles teriam uma classe superior. Era uma raça superior, uma raça branca. Esse é o nazismo lá da Alemanha de Hitler. Muito bem. Então vamos agora para o fascismo, que a gente vai falar fascismo, fascismo, fascismo. E o que é fascismo? Fascismo é uma junção de várias ideologias com uma corrupção endêmica. Quer dizer, o fascismo junta tudo de ruim em várias ideologias com uma corrupção endêmica. Muito bem. E o que é o capitalismo? O capitalismo funciona para... Nós temos os municípios, os estados e a União. O capitalismo é para uma união, um estado lá pequeno e as cidades grandes. O que quer dizer isso? É onde cada município, cada empresário, cada trabalhador é que vai gerar empregos. Então você terá grandes municípios e lá Brasília
é pequena, não vai ficar dominando todo o dinheiro do país. Como é esse risco que nós temos visto falar aí agora dessa reforma tributária, o capitalismo. Então, voltamos ao foco do vídeo, que é a anistia ampla, geral e restrita. Precisamos compartilhar e divulgar esse assunto, que é muito importante. Outra coisa, no meio dessa história de comunismo, de nazismo, de fascismo, tem também o Antifa, que é uma briga entre eles e que quem está por trás dessa história é o George Soros. Esse é o cabeça da história, com essa história do Antifa. Quem está financiando tudo por trás é o George Soros. E aí, para concluir, a anistia ampla, geral e restrita, para o ano será o ano 2026, e os espíritos dizem que o Bolsonaro será um vencedor. Essa é a palavra de Bezerra de Menezes. Bolsonaro, dito pelos espíritos, ele será um vencedor. Tudo isso que está acontecendo com ele, esse sofrimento todo, mas Bolsonaro será o vencedor. Então, nós estamos em 2025, precisamos agora da anistia ampla, geral e restrita em todo o Brasil. Eu estou falando aqui da cidade de Alagoinhas, Bahia. Quem está falando aqui é Picolé. Um bom dia, boa tarde, boa noite e compartilhe esse vídeo.